1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Pois no versículo 8 diz: semelhante quanto aos diáconos. E nós vemos aqui uma passagem muito conhecida que fala a respeito dos presbíteros, diáconos, das qualificações. E nós teremos a Assembleia da Igreja no dia 19 de agosto, no período da escola dominical. E nós vamos falar alguns domingos, colocar no nosso boletim algumas mensagens, para que nós pudéssemos estar relembrando, né? Eu creio que a maioria dos irmãos já, por muitos anos, já conhecem como a igreja presbiteriana realiza suas eleições, o seu trabalho, mas como diz o nosso manual, que nós devemos, algum tempo antes, né, falar um pouquinho sobre este tema. No nosso boletim, nós temos aqui um texto que fala sobre o funcionamento da Assembleia. Eu gostaria que os irmãos pudessem, assim, sempre ler o boletim em casa, né? Que nós temos mais tempo para estudá-lo. E assim nós ficamos mais cientes, né, de tudo como funciona. A igreja presbiteriana, como os irmãos conhecem, ela é uma igreja representativa. Ela não é uma igreja de um presidente que coordena todas as coisas, né? Não é o pastor que ele governa e decide as coisas, mas é uma igreja que é representativa no sentido de que os presbíteros, eles juntamente com o pastor, formam o conselho da igreja. E esses presbíteros são representantes dos irmãos, porque é os irmãos que vão votar nessas pessoas. Da mesma forma, os nossos diáconos que ajudam no trabalho da igreja, trabalho da visitação, trabalho do cuidado com o templo, eles são também eleitos pelos irmãos da igreja. Então nós vamos ter aí algum tempinho para esclarecer alguma coisa que os irmãos quiserem perguntar, né? Podem perguntar para nós no decorrer aí do dia. Pode falar com os presbíteros, comigo, com os diáconos, né? Nós estamos mais ou menos já, nós não, né? Nós estamos a par, né, de como vai funcionar todas as coisas. Não vou ler aqui então sobre a Assembleia, só lembrando que esta Assembleia Extraordinária, ela precisa de quórum. Então o quórum é 1/3 dos residentes na sede. Se não tiver quórum, ela é feita uma semana depois, né? Aí ela precisa ser adiada. E dentre os assuntos da Assembleia Extraordinária está sim a eleição de pastor, presbíteros. Aqui também fala adquirir, permutar, gravar ônus real, dar pagamento a imóvel de sua propriedade ou aceitar doações. Então toda a posição a respeito de patrimônio da igreja será realizado na Assembleia. Eu queria apenas aproveitar esse nosso tempinho para falar um pouquinho sobre esse versículo 1. Aqui diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então nós percebemos aqui a palavra de Paulo a Timóteo, dizendo que almejar ao episcopato, que está falando do presbítero, é uma excelente obra. Então, é como se ele dissesse: é confiável a afirmação. Se alguém aspira ao episcopato ou ao ofício de bispo, presbítero, deseja uma obra nobre, uma obra excelente. Então esse fiel é a palavra, que não está falando a palavra de Deus é fiel, aí separa e fala uma outra frase, né? Fiel é a palavra. Que palavra? É como se fosse um dito popular: se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Então essa frase era um provérbio repetido, e diz: fiel é essa palavra, que se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja.
Então nós percebemos que essa é uma das chamadas assim como máximas sábias. A primeira está em 1 Timóteo 1,15. Nós podemos ver, se você for analisar depois o livro todos, tem 7 afirmações dessa. Mas 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E é interessante se nós compararmos, né? Fiel é a palavra que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E a segunda máxima é: fiel é a palavra, excelente obra almeja alguém que aspira ao episcopato. Então é uma afirmação muito forte, né? Não há dúvida. Se você realmente se dispõe a servir como presbítero, como diácono, a servir na igreja do Senhor Jesus, você está desejando uma excelente obra. Alguém poderia dizer: mas aspirar não é uma coisa que os outros têm que votar em mim, não é pecado eu querer ser presbítero, ou ser diácono, ou ser um líder da igreja? Aspirar, não no sentido de você querer aquilo como motivo de orgulho, como motivo de achar-se superior ao outro, né? Não, eu quero ser presbítero que é melhor que ser diácono, eu quero ser pastor porque aí eu mando mesmo. Não nesse sentido, porque se você aspirar o cargo, você já está errado. O que você deve aspirar? A excelente obra. O que é excelente? É a obra de Deus, é servir no trabalho de Deus. E sim, Deus coloca no nosso coração, e eu acredito que a primeira pessoa que tem que estar convencida e desejosa de servir a causa é você mesmo. Não adianta nada você chegar numa eleição e ser eleito alguma coisa que você nunca pensou, nunca imaginou se fazendo. Até acontece isso, né? Alguns são eleitos e depois eles entendem e vão crescer no ofício, no ministério. Mas desde já, ore, coloque no seu coração, antes do seu coração como alguém que vai votar, como alguém que pode ser votado. Coloque no seu coração, como membro dessa igreja, essa possibilidade, e com certeza é um alvo excelente. Com certeza nós podemos crescer no trabalho do Senhor. Se a gente for olhar para a época de Paulo, é bem diferente, né? Vamos dizer que aquela obra naquela época era mais excelente do que hoje? Pode ser que podemos dizer assim, porque almejar ser presbítero naquela época, ser diácono naquela época, era você viver num mundo de perseguições. Talvez você pudesse até ser morto por causa do seu ofício. Então era uma obra excelente. Você ia servir a Cristo apesar das oposições. Hoje não é muito assim, né? Às vezes, não estou dizendo aqui, mas tem lugares que a pessoa, quando ela tem um cargo, ela tem até mais privilégios, né? E todo mundo tem privilégio e tem responsabilidade. Mas naquela época tinha muita perseguição. E essa é a história, né, dos primeiros dias, como havia essa perseguição, e por isso era uma obra excelente. E hoje também é excelente, porque essa obra, como diz Atos 20, 28, é apacentar a igreja do Senhor, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Você vai servir a igreja, a qual o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Você vai trabalhar e vai servir na igreja do Senhor Jesus. Não há obra melhor, né? Eu quero ter um cargo público, eu quero passar no concurso tal, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo. Não há obra melhor que não, eu quero ser um oficial da igreja, eu quero servir a minha igreja como oficial da igreja. Então nós vamos falando mais algumas semanas sobre esse tema, e que Deus esteja abençoando, né, a nossa igreja, na sua eleição e em todo o tempo. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a nossa preparação, abençoando, ó Pai,
a nossa igreja para a assembleia, ó Deus, que teremos no dia 19, ó Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo para que tudo seja conforme a Tua vontade. Que sejam eleitos aqueles que o Senhor mesmo desejar, ó Deus. Coloque no nosso coração os nomes dessas pessoas. E também, ó Deus, que todas as decisões tomadas nessa assembleia sejam dominadas, sejam controladas, orientadas pelo Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, ó Pai, agradecidos, oramos assim em nome de Jesus. Amém.